Isso aí, galera, meu voto já é do Amoeba. Rafael Cruz. Fala pessoal, beleza? Seguinte, eu tava vendo, tô acompanhando o Roda Viva, sabatina dos candidatos à política aí, e um dos que eu falei que eu falaria dele aqui é do próprio João Amoedo, que eu pensei que eu votaria nele e ainda continuo pensando. Aí eu vou falar dele aqui, eu zoei do Amoeba aí, Amoeba, seria até interessante se ele fosse um Amoeba, porque se tivesse o Resendível como cabo eleitoral dele, vai ganhar uns votinhos bacanas, hein? Tirando as piadinhas ruins, seguinte, eu vi lá o Amoedo no Roda Viva também, que é um Roda Viva antigo, que eu acabei pegando atrasado para poder comentar, mas eu vi, eu achei legal, então eu vou falar aqui uns pontos dos bons que eu vi dele, indo para os médios e indo para os ruins, que eu também vi coisa ruim nele, apesar de achar que ele ainda é um candidato razoável, que eu poderia votar nele, mesmo não tendo muitas chances de ganhar, mas eu não sou desses caras adeptos do voto da vitória. Ou então, muita gente fala que é do pragmatismo, não. Eu sou adepto, sim, do voto ideológico, eu acho que esse cara é legal, então eu vou votar nele. Eu acho que esse não é bom, eu não voto nele, não sei. Inclusive, muita gente acha que se não tivesse o Bolsonaro com tanta expectativa de voto assim, continuaria votando nele. Mas aí fala que eu não devo votar em outro porque ele tem expectativa. Vai entender, né? As pesquisas que eram compradas, que eram falsas, agora são valem. Então vamos lá falar do Roda Viva do Amoedo. Primeira coisa que eu vi, seguinte, ele parece bem que ele defende o que defende ideias liberais, principalmente na economia, porque ele realmente acredita nisso. Sabe por quê? Porque você olha o histórico do Novo e o histórico do próprio Amoedo e dos vereadores que o Novo já elegeu, e você vê que sim, que bacana, que eles têm sim, um histórico que coincide, que condiz com quem diz defender ideias liberais, sabe? Eu acho isso muito legal. Um outro ponto que eu achei muito interessante do Amoedo foi quando a moça perguntou para ele assim: Amoedo, você no caso, o que você vai fazer para defender as minorias, as mulheres, os negros? Ele foi lá e falou: olha, seguinte, a menor minoria que existe é o indivíduo. Isso é meio batido, isso aqui é meio batido, mas é uma coisa que eu acho válida, sabe? Que a pessoa, que ela se baseia no seguinte: se a gente defender o indivíduo, que é a menor minoria possível, todas as outras minorias vão estar protegidas, porque elas são indivíduos também, entendeu? Eu achei muito legal isso. Ele não foi lá e falou que, nossa, eu quero cotas, eu quero isso, eu quero aquilo, mas falou assim: a gente tem que olhar para cada pessoa e resguardar cada pessoa de qualquer tipo de violência, qualquer tipo de vantagem que alguém possa tirar em cima dela, que a gente protege todos os indivíduos e protege as minorias por aí. Outra coisa que ele falou que é interessante, que é até um ponto que eu acho que, para quem é ANCAP, igual por exemplo o Rafael do Ideias Radicais, é um pouco estranho, apesar que ele fala que ele não concorda com isso, que são os vouchers para educação, voucher para saúde, são pontos que ele falou lá que ele apoia e que eu acho que é bem interessante. Eu não sei se isso bagunçaria o preço no mercado, porque você teria o governo dando voucher para as pessoas pagarem escolas primárias, escolas fundamentais para os filhos, mas seria algo interessante sim, que eu acho que seria legal. Eu apoio isso porque eu acho que você vai ter a liberdade de escolher onde você coloca o seu filho, qual escola que você coloca, se é uma escola que é confessional, se não é, fica na mão da pessoa mesmo. Um último ponto que eu achei interessante dele foi que as pessoas falaram para ele assim: poxa, Amoedo, no segundo turno você apoiaria quem? Bolsonaro, Ciro, não sei o quê. Ele falou: não, o meu projeto é ir para o segundo turno. E isso é interessante. Imagina, eu estou candidatando para uma vaga, o cara fala assim: ó, se você, quando for chegar na fase decisiva, você vai apoiar qual dos outros candidatos? Ué, como assim? Que pergunta que é essa? Eu achei até que foi um problema. Ficou parecendo que essa escalação de entrevistadores não foi muito bem feita nesse sentido. Que pergunta que é essa? O cara está candidatando e no mínimo que ele tem que querer ir para o segundo turno. Vai ficar perguntando: nossa, Moreira, e aí? Você vai apoiar quem no segundo turno? Agora eu vou falar os pontos que eu achei um pouco estranho, não que eu acho que são necessariamente ruins, eu até concordo com alguns, mas que eu não entendi direito por um cara que defende, por um cara que é liberal. Por exemplo, ele falou, o cara que eu conheço que é mais conservador e se diz liberal, né? Um cara liberal que se diz conservador, é o Odilson Bom. E ele é a favor da liberação das drogas. Liberação, não sei se de todos, mas pelo menos aí da maconha, acho que ele é a favor sim. Porque ele acredita que o indivíduo tem que ter o direito de escolher o que vai usar ou não. E o Amoedo também, teoricamente, é isso, né? Ele é um cara liberal, então ele vai apoiar as liberdades das pessoas.
Mas eles perguntaram para ele, Amoedo, você apoia a liberação das drogas? Ele foi e falou assim, não sou contra no momento, acho que a gente tem que ver as experiências exteriores e tal. Eu achei um pouco estranho. Uma pessoa perguntou para ele, uma moça, Amoedo, e aí, mas se você defende direitos individuais, você não deveria apoiar sim a liberação das drogas, as pessoas poderem decidir o que vão usar ou não? Ele vai e fala assim, aí ele deu uma disfarçada e saiu, porque realmente se ele fosse pegar nesse ponto, ele teria que concordar meio que com a liberação das drogas. E aí, eu achei interessante, porque se for pensar bem, eu acho que ele talvez até concorde com a liberação sim, mas é um momento ruim para falar isso. E esse é um ponto que eu começo a achar um pouco negativo, porque eu comecei a desconfiar de que ele não está dando a verdadeira opinião dele. Tudo bem que ele falou que ele é conservador na moral e liberal na economia, mas não sei, sempre se vendeu como liberal, e aí ficou um pouquinho estranho, né? Outro ponto que eu achei que soou muito estranho é que é o seguinte, ele falou, tá tendo uma triagem em Roraima para os venezuelanos que entram e a iniciativa privada está fazendo, mas isso o governo não está fazendo nada, deveria passar para o governo. Enquanto no programa inteiro ele foi fazendo discursos como que deveriam tirar coisas do governo e passar para a iniciativa privada. Quando você pega esse ponto que está sendo bem feito na iniciativa privada, ele quer passar para o governo, eu achei estranho isso, sabe? Achei um pouquinho estranho. Outra coisa que ele falou também que eu achei um pouco assim, meio que contraditório para quem defende mesmo assim, uma redução de Estado, é que ele deu muito foco em dizer que educação e saúde têm que ser estatais. Não que ele não falou que não possa ter privadas, mas ele falou que tem que ter estatal, não sei o quê. E eu acho isso um pouco estranho para quem se diz minarquista e tal, porque não sei. E outra coisa que ele falou também, que ele queria, mais ou menos como que ele poderia agir na reforma tributária. E aí ele falou que uma ação que ele iria tomar alavancaria o crescimento do Brasil. Olha só, alavancaria o crescimento do Brasil, ia crescer mais a indústria, não sei o quê. E o que era? Juntar os impostos, olha só, PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI no IVA, Imposto por Valor Agregado e tal. Eu fiquei pensando, tudo bem, você pode falar que você vai juntar os impostos, aí um imposto só federal, fica mais simples para pagar e tal, mas isso faz alavancar o crescimento no Brasil e isso é uma reforma tributária interessante? Eu acho que não, sabe? Não é uma reforma tributária interessante. Simplesmente você está juntando várias alíquotas menores numa super alíquota e dando para a pessoa pagar. Isso não vai fazer um crescimento, blá, 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 blá. Então, no fundo, que eu até coloquei no título do vídeo, eu vi que o Amoedo, ele é como se fosse ele está parecendo muito, principalmente por falar que é conservador, moral, liberal na economia, quase igual ao Bolsonaro. A diferença é que o Bolsonaro, o histórico dele não tem nada de liberal, o histórico do Amoedo e do Novo tem de liberal, mas ele é quase um Bolsonaro, que é menos burro, fala menos besteira e que sabe conversar melhor, que sabe, ele dá uma maciada, uma sabonetada para poder falar das coisas, mas que parece que os valores que ele defende são parecidos com o que o Bolsonaro defende, só que ele fala menos bobagem, dá menos vacilo. Então, por isso que eu pretendo votar nele por enquanto. Ainda vamos acompanhar. Essa primeira impressão que eu já tive dele já me mudou um pouco a opinião que eu achei que eu teria, a visão que eu achei que eu teria dele. Mas essa é a minha opinião sobre o Roda Viva. Não vou colocar o link na descrição. Se você quiser, você pesquisar Roda Viva João Amoedo. Eu achei interessante, o bate-papo legal. E essas são minhas impressões, beleza? Valeu, pessoal, um abraço, até a próxima.